Vamos lá, Robert San, quanto tempo? Estamos aqui de volta. Vamos falar um pouquinho de pôquer, falar um pouquinho dos episódios passados, né? Bom, esse ano eu comecei a série de jogos de baralho, né? Porque tem muitos jogos de baralho que você usa algumas concepções. Isso aqui tá torto? Tá, beleza. O som tá legal aí, Robert San? Você usa algumas mecânicas utilizadas em jogos de baralho. Então, por exemplo, um jogo de vaza, né? Que é aquele jogo que todo mundo tem que jogar a mesma carta e a maior carta leva, né? Isso é uma mecânica muito clássica de baralhos e que é usada em alguns jogos de tabuleiro. O blefe, né? Que é o jogo de hoje, pôquer, também é utilizado em alguns jogos. Então, a gente sempre procura, né, alguns jogos que são clássicos que teoricamente as pessoas conheceram na infância ou em algum momento da vida, e que ficou perdido, né? Porque antes desses mágicos jogos de tabuleiro, a gente jogava baralho, que era o que tinha. Inclusive, um dos jogos que eu fiz ao longo desse mês foi Risk, que é um jogo que o Jack Explicador, mandou mensagem para mim falando que, pô, ele jogava muito isso nas férias da família, né? Porque era o que tinha antigamente, né? Então, muitos jogos antigos era o que tinha na época. Não tinha internet, não tinha tantos jogos como temos hoje, e aí você jogava e tranquilamente. Então muita gente com certeza não joga mais jogos de tabuleiro porque ainda é fiel, por exemplo, ao pôquer, né? E é o que vamos falar hoje. A pôquer é um jogo antigo, né? Nas minhas pesquisas, 1829 é quando ele chega nos Estados Unidos, em New Orleans, ali justamente com a comunidade francesa. E era um jogo que na França era jogado, um jogo de apostas com 20 cartas, cada jogador recebia 4 cartas e cada aposta era um poké. Poké, se não me engano, era uma moeda ou era o nome que se chamava a aposta, poké. Então, um poké, você ia apostando. E aí, quando chegou nos Estados Unidos, virou um boom, né? Porque você tem 1829 chegando, 1837 ele já é o jogo com 5 cartas, e ele vai aí, a proporção que os Estados Unidos cresce, a expansão para o oeste cresce, você tem aí um monte de versões diferentes e o jogo crescendo, espalhando para os Estados Unidos todo. Não existiam outros jogos, é uma maneira de diversão e, obviamente, é um jogo de aposta. Então, teve aposta, tem toda uma excitação, uma sobreestabilidade aí em cima do jogo. Marcial Cristiano, boa noite. Priscila Kelly, boa noite, tudo bem? Estamos falando um pouquinho de pôquer, né? Que é o jogo que eu fiz do canal. Olha aí, Julinho, quanto tempo, querido, um beijo. Estamos falando de pôquer, né? Um pouquinho sobre pôquer. Estou contando um pouquinho da história e mencionando coisas que eu já falei no episódio e também falando de coisas que, como que mudou, né? Porque é um jogo que, por exemplo, quando você vê aquele filme Maverick, né, que eu até postei foto, é um filme que você tem ali as 5 cartas, né, um poker fechado de antigamente. Você recebe 5 cartas e aí você decide trocar ou não, 1, 2, 3 ou 4 cartas. Então, o cara pode muito bem blefar e falar que não quero nenhuma carta. Teoricamente, ele está mandando um sinal que ele está com um jogo muito bom na mão. Ele está blefando, ele não tem nada, né? Mas ele está blefando e as pessoas vão apostar ou não se quiserem, né? E a questão da aposta, ela também é muito do tipo, do ambiente que você está jogando. Então, por exemplo, num torneio, todo mundo começa com a mesma quantidade de dinheiro, ou de ficha, no caso. Agora, quando você tem as mesas que você vai jogar, você leva o seu dinheiro. Então, se você levou 1.000 e o cara levou 5.000, o cara tem mais dinheiro que você. Se o cara levou R$ 100, o cara tem menos dinheiro que você. Então, é uma discrepância que às vezes complica, né? E, obviamente, depois das 5 cartas, você podia trocar. Trocou, tem uma rodada de apostas. E aí, cada um que cuide do seu, né? Então, se você está apostando que o seu jogo vai ganhar dos outros. E a ordem dos jogos, primeiro, um parzinho simples, né? Aqui um par de 4, podia ser um par de 2, né? Depois, 2 pares, se eu tiver 2 pares numa mão de 5 cartas, né? Pode ser que ganhe alguma coisa. Depois eu tenho uma trinca, né, que são 3 cartas iguais, né? Depois disso eu vou para uma sequência de cartas que são cartas aleatórias, né, vamos dizer assim, não é bem aleatórias, mas cartas que não são do mesmo naipe, né? Deixa eu montar aqui
uma sequência dessas aqui, por exemplo, cadê? Um 10, vou colocar um 9, pronto, tá aqui. Tô com um baralho aqui, a mesa não dá pra... Ô, Camilinha, como é que você tá, meu amor? Tudo bem? Quanto tempo, hein? Aqui, ó. Isso aqui é uma sequência, né? Que é uma sequência 9, 10, valete, dama, rei, de naipes aleatórios. Então isso aqui é um jogo nessa crescente que eu tô falando. A partir daí você começa com jogos que são mais pesados. Então o flush, todas as cartas do mesmo naipe, né? Elas não têm necessariamente uma ordem, né? Depois disso, o full house ou full hands, né? Que é mão cheia, então tá aqui, ó, uma trinca e um par, né? Depois o four, que é uma quadra, né? É um jogo muito forte. Depois o straight, flash, que está aqui, uma sequência de cartas do mesmo naipe, né? E o Royal Street Flash, que é justamente a sequência mais alta, né? No filme Maverick, ele joga, né, na mesa esse ás aqui de maneira suntuosa, ganhando a mesa, né? Eu postei também um filme chamado Cartas na Mesa, né? A tradução é do Rounders, que para mim é um dos jogos mais emblemáticos do poker, porque ele explica muito bem como é que é o Texas Hold'em, né? O Texas Hold'em é esse poker moderno que virou uma febre, virou um negócio doido, e a virada disso é justamente 1990, anos 2000, aí você tem aí um boom, porque até então, pôquer é um jogo de azar, porque eu estou recebendo 5 cartas, troquei, se eu tiver sorte, beleza, eu tenho que blefar na hora certa, obviamente, eu tenho que receber boas mãos. O Texas Hold'em, ele coloca cartas comunitárias, então vão ser abertas na mesa 5 cartas, eu recebi 2. Então eu tenho que montar um jogo com essas 7 cartas, 2 minhas e 3 das 5 que estão na mesa, né? Pode ser, aí existem variações, né? Então tem lugar que você tem que usar suas 2, tem lugar que você pode usar uma ou nenhuma, né? Mas se você não usar nenhuma, todo mundo está usando as cartas da mesa, as cartas comunitárias, então não vai ser um grande jogo, mas de qualquer maneira você pode. E é um jogo muito mais técnico, com muito mais odds, que eles chamam aí no mundo das apostas, né? Que odds, no caso, qual é a probabilidade que você tem desse jogo ganhar. Então, quando você recebe 2 cartas, tem uma rodada de apostas. E aí é pré-flop. Flop é quando abrem as 3 primeiras cartas. Então você tem 2, todo mundo tem 2, você tem uma rodada de apostas. Todo mundo apostou, tem gente que, pô, já recebi aqui um 2 e um 9, eu não vou nem querer apostar. 2 e 9 é uma combinação que, pô, dificilmente vão sair cartas que me ajudem. Já se eu tenho um par de reis, eu recebo 2 reis, já tem uma possibilidade maior de ter um jogo. O meu jogo já é forte, já é alto, vamos dizer assim. Se abrir um terceiro rei, pô, tô na nuvem, né? Então, quer dizer, nessa brincadeira, nesses odds, você já tem aí tudo catalogado. Se você está com um par de ás, você é obrigado a apostar para poder subir a aposta, porque você está com um par forte, né? Se você está com 2 e 9, você sai da mesa porque você não tem o que fazer, né? Então tem uma rodada de apostas. Abre-se o flop. Quando abre-se o flop, abre as 3 cartas, muita gente já está com um jogo bom ali. E aí é a hora que você vai apostar mais ou não. Se você está com um par de ás e abre mais um ás, você está com um jogo fortíssimo na mesa. Desde que não tenha possibilidade de flush ou possibilidade de uma sequência, sei lá. Mas de qualquer maneira você está com um jogo muito bom. Então é onde você aposta, sobe a aposta e todo mundo começa a apostar. Abre-se mais uma carta, que é o turn, né, a 4ª carta aberta. Aí tem mais uma rodada de apostas e, por último, o river, que é a 5ª carta. Então, em determinados momentos, você já está com a mão muito boa no turn, né, na 4ª carta. Você quer que as pessoas saiam da mesa porque já tem um pote grande. Então, você vai apostar alto para isso, né? Ou você pode simplesmente blefar, né, fingir que não tem nada e esperar que as pessoas apostem para poder ver o river, que você já ganhou ali. E o river pode ser que seja uma surpresa desagradável. Então, esse monte de apostas torna o jogo muito interessante, muito estratégico, com vários níveis e, obviamente, passou a ter vários campeonatos, né? Então você entra na internet, tem uma pancada de jogos, uma pancada de sites que oferecem campeonatos, que oferecem instruções para você jogar, oferecem até de graça para você entrar e jogar lá valendo alguma coisinha. Eu tive alunos que jogavam isso, eu tive grupos de pessoas que jogavam poker costumeiramente.
tanto cash game, né, que é o jogo a dinheiro, como torneios. Então você vai para um torneio, vamos supor que o torneio, a inscrição seja R$ 50, torneio para 8 pessoas, quer dizer, ali na mesa tem R$ 400 em jogo, né? Quem ganhar vai ganhar os 400. Não, geralmente se divide, né? Então 60% para o primeiro, então, por exemplo, 240 para o primeiro, 30% para o segundo, 120 para o segundo, né? E 120? Não, isso, né? E o resto para o terceiro. Então, quer dizer, você faz uma proporção aí para que as pessoas consigam jogar. E você está num torneiozinho fechado, não tem muita coisa mais que isso. Agora não. Tem lugares, casas de pôquer, que está lá o pôquer rolando, você chega com seu dinheiro, compra um monte de ficha, entra na mesa, joga, você não sabe quem está jogando, quanto que está jogando, quanto dinheiro está, né? No filme Rounders tem uma passagem muito interessante que o Matt Damon fala, se nos primeiros 5 minutos você não sabe quem é o pato da mesa, o pato da mesa é você, né? Porque aí já é um poker semi-profissional, né? São pessoas que jogam regularmente, sabem quais são as mesas que jogam, que pagam melhor, sabem quem são os turistas. O filme se passa muito em Las Vegas, né? Onde você tem um cenário de muitas casas de apostas e muito dinheiro rolando, né? E obviamente as pessoas todas estão ali para ganhar dinheiro, né? Ninguém entra numa brincadeira dessa para perder dinheiro, né? O que acontece aqui, tá tudo bem? Tá ok aí? Tá, né? Que aqui no meu tá, beleza. Então, eu cito muito esse filme porque é um filme que eu cheguei a jogar algumas vezes poker, no caso, torneios, sempre torneios de amigos, né? Então, no dinheiro de hoje a gente jogava R$ 10, entendeu? Jogava R$ 10, aí 8 pessoas, R$ 80, salvava a pizza, entende? Porque para mim, o jogar apostado, dinheiro, para mim é muito complicado, eu não gosto disso. Mas é uma série de coisas que acontecem no jogo apostado que são muito diferentes, né? Eu joguei, por exemplo, gamão, muito tempo apostado. E sempre tinha um torneio, né? E a gente jogava apostado por fora. Mas coisa besta, a inscrição do torneio, R$ 5, R$ 10. Você tem que ter um controle no seu jogo muito diferente do jogo normal. E jogar pôquer sem ser apostado, eu acho que você botar feijãozinho, assim, não tem tanta graça, você não tem nada a perder, né? E então isso torna o jogo banalizado. Então o jogo ele cria uma atmosfera de emoção quando você está apostando alguma coisa, né? Por pouco dinheiro que seja, o apostar faz uma diferençazinha considerável, né? Então o equilíbrio emocional, como é que você vai avaliar? É um jogo que você consegue muito mais fazer uma leitura dos jogadores do que da própria mesa e do que as próprias cartas que você recebe. E antigamente, quando se falava em jogos que envolviam dados ou jogos que envolviam cartas, chamavam-se jogos de azar, né? E o poker, especificamente o Texas Hold'em e os campeonatos mundiais e tudo, simplesmente quebraram essa mítica, né? Quebrou a mítica porque não é um jogo de sorte. É um jogo de habilidade. Você tem que ter habilidade mental para saber estatisticamente se as cartas que você recebeu são boas ou não e se você deve apostar ou não. Você tem que saber o valor do pote, quanto que vale aquele pote ali, o quanto que as pessoas estão apostando, o percentual que você aposta, tudo isso é muito definido em livros, né? Você tem táticas para você jogar torneios, livros que descrevem como é que você joga torneios, como é que você faz para você jogar melhor e ter um melhor desempenho, né? E isso tudo está descrito lá. Então, uma mão de ás e rei, ou uma mão de valete e 9, por exemplo, como é que você vai jogar? Então, tudo isso é uma habilidade que você tem. Só que os números em si são frios, porque na mesa você tem toda a coisa de observar as pessoas. A música da Lady Gaga, Poker Face, é aquela pessoa que assim, está ganhando ou está perdendo, você está com a mesma cara, uma cara de poker, uma cara que você não indica que o seu jogo é bom, não indica que o seu jogo é ruim, não indica nada. Ninguém consegue fazer a leitura. Quando você quando você vê torneios que passam, as pessoas botam óculos, ou as pessoas botam um boné para ninguém ver o seu olho, ninguém ver a sua expressão, né? Tudo isso é para facilitar o seu jogo, para que você consiga fazer uma leitura da mesa
né, e que ninguém te leia, né? No filme que eu citei, o Cartas na Mesa, é muito engraçado porque o Matt Damon duela, né, um poker face a dois ali, com o grande Malkovich, né? John Malkovich, e ele tem um cacoete, quando ele está com a mão muito boa, ele pega um biscoito e ele quebra um biscoito, aqueles negrescos, né? Ele quebra o biscoito, fingindo como que estivesse ouvindo, e aí se a mão é boa, ele come o biscoito. Se a mão não é boa, ele devolve o biscoito. E o Matt Damon capta isso, né? Então o Matt Damon massacra ele no jogo, porque ele está o tempo todo ali. Quando está com a mão boa, ele vai lá se você está com a mão boa, você quer que as pessoas apostem dinheiro. Aí ele está com a mão boa, como ele dá o sinal com a mão boa, ele vai lá e sai da mesa. Mesmo com um mesão, com cartas muito boas na mesa. Então, esse tipo de leitura, isso é muito fascinante no mundo do pôquer, né? É um jogo muito estimulante, então é difícil você se segurar, né? Em jogos de aposta, o autocontrole para você se segurar é muito importante. E eu acho que é uma lição muito bacana para você colocar no jogo. E um jogo de apostas e um jogo que tranquilamente você coloca num torneio de pessoas equilibradas, né? Eu chamo de pessoas equilibradas, mas é óbvio. O equilíbrio é uma coisa muito subjetiva, né? Por exemplo, all-in é você pegar todas as suas fichas e apostar. Quando você dá all-in, você gera um desequilíbrio na mesa, a mesa fica, meu Deus, cara, o que o cara tem? Né? Pô, eu tô com isso aqui, a mesa abriu isso aí, o cara não pode ter uma coisa muito melhor. Então, todas essas coisas, todas essas nuances fazem com que o jogo tenha crescido quanto cresceu, em termos de importância, em termos de patrocínio, em termos de dinheiro, né? O Neymar, eu não gosto do Neymar, mas Neymar é garoto propaganda, o cara vai jogar. O sonho é você ganhar um PokerStar, um superstar da vida, né? É ir para Las Vegas ganhar, jogar um torneio. Tudo isso porque é muita adrenalina, né? É muita emoção você jogar aquilo ali, né? E os torneios são variados, né? Tem torneios que são muito grandes e você joga numa mesa de 8 e depois você passa para um outro. Olha aí, tem vontade de aprender, a adrenalina é muito legal. Julinho, é muito emocionante, é muito emocionante. E o Texas Hold'em é muito simples, né? Se você pegar um desses filmes que eu te indiquei, mas principalmente o Rounders, né? O Cartas na Mesa, ele ensina a jogar, ele menciona no jogo, você capta no jogo, você fica doido com aquilo, porque é muito... É aquela coisa de, cara, não é possível, eu tô com um rei e um 9, abri um rei e um 9, eu tô com dois pares ali, mas, pô, é do mesmo naipe, será que o cara tem, será que... Então você conseguir manter o equilíbrio, sem dar um sinal, sem passar que você tem uma carta boa na mão, é muito legal, muito bacana, né? Mas é aquilo, eu acho que você tem que ter um grupo equilibrado, um grupo de pessoas que tenham a mesma vibe que você para jogar. Se for muitas pessoas competitivas ou muitas pessoas que querem ganhar dinheiro, eu acho que fica chato, né? Então, nos momentos em que eu joguei na vida, quando tinha alguém assim, não é legal. E principalmente, né? Imagina um grupo que se reúne para jogar, 6 pessoas, vamos jogar. E aí você tem 2 pessoas que são muito afoitas, que perdem tudo logo de cara. Cara, essas pessoas vão ficar o resto da noite ali esperando que o jogo acabe. É isso, né? Uma das coisas interessantes nos torneios e em alguns sites que tem é que de tempos em tempos o Small Blind e o Big Blind sobem, né? E aí você começa a ter, porque senão você teria um jogo maçante o tempo todo. O que é isso? É porque existe a figura do dealer, que é o carteador, é o cara que embaralha e dá as cartas. Isso muda o tempo todo, né? E aí, se eu sou um embaralhador, eu que vou dar as cartas, a primeira pessoa que recebe, ela tem que colocar dinheiro direto. Independente se ela vai jogar, se ela está sentada na mesa, ela vai colocar dinheiro. Isso é o Small Blind. O Big Blind vai colocar o dobro do dinheiro. Isso para começar a jogar. Por isso que o jogo fica dinâmico e elétrico, entendeu? Para você sentar numa mesa, você automaticamente está pagando para jogar. Ponto. Né? A partir da terceira pessoa, ela recebe cartas e ela decide se ela quer jogar, aí ela paga, ou se ela não quer jogar, ela sai da mesa sem nada. Todos os outros jogadores vão fazer isso. Vão pagar para jogar ou vão sair da mesa. Zuzu, como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Muita chuva aí na Bahia? Tô falando de pôquer. Tô quase no finalzinho aqui, porque hoje o Julinho já tá com outro compromisso aí. Ele tá ligado no Flamengo dele, né?
Então, é muito interessante porque você pode aumentar e todo mundo tem que pagar. Você paga para jogar, não abrir o flop, não tem jogo na mesa. Então isso é muito dinâmico, é muito interessante. Eu particularmente acho muito bacana, mas não tenho mesas para jogar. Infelizmente, em Brasília eu já não tinha, aqui em Maceió eu também não tenho e não acho que seja muito bacana, muito legal. Eu gosto de jogos de baralho, por isso que eu faço a série com jogos de baralho. Tem muitos outros jogos que você se diverte mais sem essa coisa da grana, né? Porque quando começa a ter um jogo com dinheiro, o grupo tem que ser muito bacana, muito certinho para que ele continue, sabe? Tá 4-1 já? Que beleza, hein? Parabéns aí. Se der 4-2, vai para pênalti, hein? Se liga. Então, esse é o Texas Hold'em, né? Eu me empolguei, eu falei muito dele, acabou que eu não falei muito dos jogos que eu passei esse tempo, né? Eu fiz alguns jogos aí, quando eu estava em Brasília, eu falei do Risk, né? Que é um jogo antigo, que, cara, que delícia. São 13 dados, cada dado tem aí um monte de as faces com letras, e você rola esses dados. E aí você tem uma ampulheta de 3 minutos, onde você vai ter que montar em 3 minutos palavras que você conseguir, né? Isso é muito interessante. E as palavras que você montar tem que ser no sistema de palavra cruzada. Então você monta uma palavra, depois você intercala usando as letras dessa palavra para fazer outras palavras menores, né? E o tamanho da palavra, por exemplo, você usou 5 letras, 5 ao quadrado, 25 pontos. Você usou 4 letras, 16 pontos, né? 4 ao quadrado, e assim por diante. As letras que você não conseguiu usar, você é penalizado. Você deixou de usar 3 letras, 3 ao quadrado, 9, você perde 9 pontos. E aí você faz uma partida de 700 pontos, 300 pontos, eu não sei, e automaticamente isso, as pessoas vão acumulando os pontos e anotando, né? Obviamente que, por exemplo, quando aparece a letra Q, se por acaso não tem U, você pode rerolar, né? É injusto que você pegue um Q se você não tem o A para jogar. Então, isso é uma coisa que exercita a mente, exercita o seu vocabulário, enriquece o seu vocabulário, a velocidade de raciocínio, né? Todo mundo está pensando ali, você escreve e não tem a questão do tabuleiro, né? Que muita gente implica, e não é um jogo caríssimo. E antigamente se jogava isso muito. Por quê? Porque é a praticidade da coisa, né? Então, são jogos antigos. Falei também de Takenoko. Takenoko é um jogo bonitinho, do Pandinha e tal, né? Um dos jogos que faz muito sucesso lá no espaço, né? O Super Espaço, onde eu gravo quando eu estou em Brasília, é um lugar de criatividade e atende muitos alunos superdotados. E é muito interessante porque eles têm uma dinâmica diferente, né? Eles funcionam de maneira diferente. E eles ficam ali no Pandinha, botando o panda para comer, fazendo jardins para o panda, uma série de coisinhas ali. E o jogo é muito interessante e muito bonito na mesa, né? Você tem alguns objetivos para cumprir e fazendo os pontos. Então são jogos que a gente utiliza no espaço para em alguns momentos, que é bem legal. E minha intenção era guardar o Star Wars, né? O Carcassonne Star Wars para esse mês agora de maio, né? Justamente para o dia 4, primeiro jogo do mês. Mas como eu passei mais tempo lá, eu tive que fazer. Então o Carcassonne Star Wars, que é um jogo diferente. Carcassonne é um clássico no mundo dos board games. Com essa edição Star Wars, tinha muita coisinha interessante do jogo. Então tive que fazer, foi bacana. Fiz lá também, né? Nesse tempo que eu passei lá. E é mais ou menos isso, né? O interessante, que eu gosto muito de jogos de baralho, porque com um baralho você tá feito, né? Você pode jogar uma enormidade de jogos. Então, eu fiz o Buraco, que é o primeiro, que é um jogo que eu joguei muito na minha infância, até hoje de vez em quando jogo. Fiz o Truco, né? Que é um jogo que permeou um pouco a minha época de faculdade, né? Bastante. Tem até pessoas de grupo de faculdade que falaram e tudo. E agora o Poker, que é um jogo que também joguei há um tempo. Eu vou manter sempre essa dinâmica. Eu quero ver se esse ano a gente consegue aí prolongar e todo mês fazer o jogo de baralho, né? Então, sueca, escopa, bridge, que já me pediram também. Se alguém tiver outras dicas, ótimo, né? Eu fiz vamos dizer, há pouco tempo, né? Falando de jogos, alguém entrou com Ô, Marcelão aí, cara. Como é que você tá, querido? Tudo bem? Um abraço pra você, cara. Saudade, hein?
Nosso Vascão tá em cima, hein? O Júlio tá aí secando, mas nosso Vascão tá aí. Vamos que vamos. Então, há um tempo as pessoas me perguntaram se eu não ia falar um pouco mais de alguns jogos específicos de baralho. E acabou que ficou, por exemplo, paciência. Cara, existem algumas variações de paciência. Eu vou fazer paciência, tá? Mas são variações que são muito paradas, né? Então tem que buscar algumas referências, Free Cell, algumas coisas diferentes, né? Rouba-Monte. Rouba-Monte é um jogo que, por exemplo, ele não tem uma regra própria. É uma regra que vai oscilando, né? Então, tem um jogo de carta, um jogo é de tabuleiro, mas é com cartas, né? Chama-se Wizards. Esse jogo saiu recentemente com edição bonitona e, na verdade, quando eu fui ver, na verdade ele é um jogo de baralho. Ele é um jogo de baralho das antigas. Então, os jogos de baralho, o baralho é uma máquina, você consegue fazer muitos jogos, muitos jogos. Eu vou fazer Copas, que é um jogo clássico, todo mundo tem no computador, joga lá, né? Zenildo, meu querido, um beijo enorme. Parabéns, hein? Você tá bombando, cara. Olha, acompanhei suas coisas. Querendo entrar na minha live, cara. Eu vou colocar ele aqui, gente, porque Zenildo é um cara fantástico, é um herói na minha vida aqui. Vamos lá, vou colocar o Zenildo aqui, cara. Que beleza. Ah, coisa boa. Um cara fantástico, pai de duas gêmeas lindas, maravilhosas, que jogavam golfe, né? Jogam golfe ainda, né? E adoro essas meninas filhas dele. E eu quero muito, porque ele é um cara muito expert em jogos. Cadê, Zenildo? Você pediu para entrar, eu coloquei aqui. Entrar ao vivo com o Zenildo. Cadê? Tô esperando você, cara. Não entrou. Visualização. Cadê? Vê? Gente, me desculpa, eu sou muito ruim nesse negócio aqui. Por isso que eu tô penando. Que é para o Zenildo entrar aqui. Cadê? Aceitar. Entra, meu querido. Bora? Gente, cadê? Eu não tô conseguindo. Quer participar ao vivo? Vou entrar ao vivo com o Zenildo. Pronto. Bom, estou esperando, vamos ver se ele aparece aqui. Então, os jogos com baralho, acho que ele vai falar um pouco sobre isso, né? Você tem uma gama enorme. Eu tenho selecionado uma listagem de uns 12 que eu quero fazer, né? Então, cada live dessas que eu faço, alguém aparece com um jogo, eu anoto, vejo alguma coisa que dá para fazer, que não dá para fazer. Por exemplo, o Uno. O Uno, ele existe, tem essa fama, mas antes do Uno, existe um jogo de baralho chamado Mau Mau, que é exatamente, né, aquilo. Só que o Mau Mau, vamos dizer assim, tem regras específicas, é um jogo antiquíssimo, né? O Uno se apropriou disso aí, fez o jogo e vamos embora. Baralho é muito rico. Quando eu fiz o vídeo de baralho explicando, eu coloquei algumas curiosidades interessantes, né? Porque realmente ele tem um arsenal de possibilidades. Os números são muito especiais, né, cara? 4, 12, 52, enfim, né? Não pôde participar, que pena. Mau Mau é legal. Mau Mau é o Uno, Julinho, é o Uno. É a mesma coisa, né? Que bom que você está aí, cara. Olha, eu queria muito ter encontrado com vocês, né? Você, Beth, me dê notícias das meninas. Eu sei que elas vão se formar por agora, né? E aí depois você manda o contatinho das meninas. Estou terminando quase, né? Falando aqui de baralho, e a minha live sempre é meia horinha, né? Eu não tenho. A minha live tem que fazer meia hora porque não dá para se alongar demais, né? Eu até pretendo, inclusive, é um projeto meu, depois vou conversar com o Julinho, falar com você, Zenildo, outras pessoas que estejam interessadas. Eu quero fazer uma coisa um pouco maior, mas aí talvez eu vá para o YouTube, eu não sei ainda, né? Onde a gente vai falar também de jogos, mas de outras coisinhas mais, né? Já formaram, que beleza. Eu pensei que a formatura delas fosse agora, né? Mas que bom. Mande beijos e mantenha notícias, né? Mantenha notícias. Então, gente, olha, eu queria agradecer a todos que ficaram aqui, né? Grande Zenildo, Julinho, né? Robert San, que está sempre aqui na nossa live, Marcelão, Zuzu, Rodrigo Zuzu, que é um designer de jogo que acho que ele está parado, mas é um cara que já fez alguns jogos aí. Eu até fiz o jogo dele no canal, que é o Azelige, um jogo muito bonito, muito bacana.
né? Camilinha, uma ex-aluna minha, Marciel Cristiano está aqui, né? Priscila, todos que apareceram aqui, o baralho Sinas. Zenildo, eu vou marcar com você na próxima edição de Jogo de Baralho, a gente vai fazer uma live, e aí você vai estar, desde o começo, a gente vai falar de jogos de baralho, de outras possibilidades, de outras maneiras, né? Principalmente, Zenildo, com o que o jogo de baralho específico que nós vamos falar, o que ele traz, né? Porque, por exemplo, você pega um jogo que nem pôquer, porra, você tem que ter uma atenção, você tem que ter uma memória, você tem que ter uma avaliação, você tem que ter uma percepção, uma leitura de mesa, né? Prestar atenção, captar como é que o jogador joga, né? Quando você joga truco, também você faz essa leitura, né, para você fazer o truco, você trucar em cima do cara. O truco ele é muito reto, né? E ele é diferente porque, ao contrário de outros jogos, no truco é quase obrigatório você dar o sinal, né? Você passar sinal que você tem para que o seu parceiro, para que vocês consigam jogar direito. Então, é um mundo muito rico, né? E você tem uma expertise absurda nesse ramo. Então, no final do próximo mês, né, onde eu vou fazer um novo jogo de baralho, por favor, vou entrar em contato contigo para a gente marcar direitinho e vamos falar de baralho, né? O seu Galo perdeu para o meu Vascão na estreia. O Cruzeiro das Meninas está aí, se recuperando. E vamos que vamos. Meu beijo enorme para você, para a Beth, para as meninas. Um beijo a todos que ficaram aqui nessa live aqui até agora, né? E muito obrigado. Siga o canal, se inscreva. Eu vou deixar a live salva. E qualquer coisa, entre em contato. Um beijão para todos. Tchau, tchau. Até a próxima.